Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 14 a 20 de abril. Estaremos considerando juntos o capítulo 25 e somente os parágrafos do 5 ao 7 e o quadro na página 200. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas partes de nossa reunião. Como dito inicialmente, estaremos fazendo agora juntos o estudo bíblico de congregação, iniciando no parágrafo 5 e vamos até o parágrafo número 7. O tema desse estudo do capítulo 25 é Apelo para César. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 5 e depois obtendo a resposta. Alguns dias mais tarde, Festo se sentou no tribunal em Cesareia. Diante dele estavam Paulo e os acusadores. Em resposta às acusações infundadas de seus inimigos, Paulo rebateu: Não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. O apóstolo era inocente e merecia ser libertado. Qual seria a decisão de Festo? Querendo obter o favor dos judeus, ele perguntou a Paulo: Você deseja subir a Jerusalém ou ser julgado ali, diante de mim, a respeito dessas coisas? Que proposta absurda! Se Paulo fosse enviado de volta a Jerusalém, ele seria julgado por seus acusadores e sua morte seria certa. Nesse respeito, Festo estava colocando seus interesses políticos acima da verdadeira justiça. Um governador anterior, Pôncio Pilatos, havia agido de forma parecida num caso envolvendo um prisioneiro muito mais importante. Atualmente, alguns juízes talvez também cedam à pressão política. Assim, não devemos ficar surpresos quando tribunais tomam uma decisão contrária às provas em casos envolvendo o povo de Deus. Então, a primeira pergunta: como Festo lidou com Paulo? Então, Festo, ele querendo obter favor dos judeus, perguntou a Paulo: Você deseja subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim a respeito dessas coisas? Então, se Paulo ele aceitasse, ele seria morto. Então, Festo ele estava colocando seus interesses políticos acima da verdadeira justiça. Leitura do 6 e 7. O desejo de Festo de agradar os judeus poderia ter colocado a vida de Paulo em perigo. Por isso, Paulo se valeu de um direito que tinha como cidadão romano. Ele disse a Festo: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado contra os judeus, como Vossa Excelência está percebendo muito bem. Apelo para César. Uma vez feito um apelo como esse, geralmente não podia ser revogado. Festo enfatizou isso ao dizer: Você apelou para César irá. Por apelar a uma autoridade jurídica superior, Paulo estabeleceu um precedente para os cristãos verdadeiros hoje. Quando opositores tentam, em nome da lei, tramar a desgraça, as testemunhas de Jeová se valem de recursos jurídicos para defender as boas novas. Assim, depois de 2 anos na prisão, acusado de crimes que não cometeu, foi concedido a Paulo a oportunidade de apresentar seu caso em Roma. Mas, antes de Paulo partir, outro governante quis vê-lo. Então, a pergunta 6 e 7: por que Paulo apelou para César e que precedente ele estabeleceu para os cristãos verdadeiros hoje? Porque era um direito que ele tinha como cidadão romano, e uma vez feito isso, não podia ser revogado. E ao fazer isso, ele estabeleceu um precedente, pois quando os opositores tentam, em nome da lei, tramar o mal, as testemunhas de Jeová se valem de recursos jurídicos para defender as boas novas.
Vamos fazer agora a leitura do quadro na página 200, que tem o nome Apelações a favor da adoração verdadeira nos tempos atuais. As testemunhas de Jeová às vezes apelam a supremos tribunais com o objetivo de remover obstáculos à pregação das boas novas do reino de Deus. Vejamos dois exemplos. Em 28 de março de 1938, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a decisão de um tribunal estadual, inocentando assim um grupo de testemunhas de Jeová que haviam sido presas por distribuir publicações bíblicas na cidade de Griffin, Geórgia, Estados Unidos da América. Essa foi a primeira de muitas apelações feitas a esse Supremo Tribunal no que se refere ao direito das testemunhas de Jeová de pregar as boas novas. Outro caso aconteceu na Grécia, envolvendo uma testemunha de Jeová chamada Minos. Num período de 48 anos, ele foi preso mais de 60 vezes, acusado de proselitismo. Em 18 ocasiões, ele foi levado a julgamento. Ele passou anos na prisão e no exílio em ilhas remotas do mar Egeu. Após a sua condenação em 1986, o irmão Kokkinakis perdeu as apelações que fez aos tribunais superiores da Grécia. Então recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos. Em 25 de março de 1993, essa corte declarou que a Grécia havia violado a liberdade de religião do irmão Kokkinakis. As testemunhas de Jeová têm apelado à Corte Europeia dos Direitos Humanos em dezenas de casos, sendo vitoriosas na maioria deles. Nenhuma outra organização, religiosa ou não, tem sido tão bem sucedida em defender os direitos humanos básicos diante da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Será que outros se beneficiam das vitórias jurídicas das testemunhas de Jeová? O erudito Charles escreveu: todos nós temos uma dívida de gratidão às testemunhas de Jeová. Não importa quantas vezes sejam insultadas, expulsas de uma cidade ou mesmo sofram agressões físicas, elas continuam a lutar por sua liberdade de religião. E, quando elas ganham, todos nós ganhamos. Então, a gente fez aqui essa leitura maravilhosa das apelações a favor da adoração verdadeira e, com certeza, a vida de Paulo, a maneira como ele agiu, estabeleceu um precedente para que nós, testemunhas de Jeová, também possamos lutar por nossos direitos de liberdade de expressão, liberdade de religião, um direito garantido a todo indivíduo, a todo ser humano. E quando isso, de alguma forma, é ilegalmente prejudicado, nós podemos recorrer sim à justiça. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que de alguma forma possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.